Esse vídeo é de um dos pais da consultoria de sono do Boa Noite Bebê. É um vídeo do pai da Maitê e ele tá ajudando ela a adormecer no berço. A Maitê tem um pouco menos de 2 meses e provavelmente ele tá cruzando os dedos para que ela durma a noite toda. Será que ela conseguiu? Daqui a pouquinho você vai descobrir. Você vai aprender também como ajudar o seu bebê a dormir várias horas seguidas na madrugada para que muito em breve ele esteja assim dormindo a noite toda no tempinho dele. Vamos lá! Mamães, papais e cuidadores, eu me chamo Sky e eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Para você, o que é dormir a noite toda? Deixa aqui embaixo nos comentários. Inclusive, aqui mesmo no YouTube, eu vejo muitas mães comentando que o bebê está dormindo bem, está dormindo a noite toda, acorda somente para mamar 1 ou 2 vezes. Que é o caso da mãe da Maitê, a bebezinha que você viu no começo desse vídeo. Ela tá me contando dessa noite muito boa que eles tiveram. A Maitê foi dormir em torno das 7h30 da noite, acordou somente próximo da 1 da manhã. Ou seja, ela dormiu 5 horas seguidas. Ela acordou, mamou, retomou o sono e só mamou novamente às 5 da manhã. Dormiu mais 4 horas seguidas e ainda dormiu mais 1 hora, começando o dia em torno das 6h30. Dormiu o restinho do sono noturno e fechou a noite em 10 horas de sono. Ela também tá me contando aqui que a Maitê está passando pelo salto das 8 semanas e que provavelmente por isso as sonecas que estavam sendo boas agora estão curtinhas. Então, antes que você comece a ficar ansiosa, comece a focar no processo de ajudar o seu bebê a dormir mais horas seguidas, perceba que vão ter esses momentos, essas fases de desenvolvimento, os saltos, e também vão ter os dias de vacina, né, que acontecem em torno desses 2 meses, que também vão acabar interferindo nas sonecas e no sono noturno do seu bebê. E agora você vai entender como que é possível você ter uma noite boa aí na sua casa também. Como que você pode ajudar o seu bebê a dormir várias horas seguidas, a acordar, mamar e voltar para o berço. E como que você pode fazer isso dando o seu apoio, o seu afeto, o seu carinho, o seu aconchego. Ou seja, sem abandonar o seu filho no quarto chorando sozinho. Sem precisar oferecer o peito para ele a cada hora para que ele volte a dormir. E principalmente incentivando o sono a ser no berço. Porque a gente já sabe que o sono independente, que não depende de nada, ele tende a ser contínuo, ele tende a continuar, porque ele não vai depender do colo, do peito, nem da cama dos pais. Ok? E se você acha que tudo que eu falei agora é muito legal, tá fazendo sentido pra você, e se no final desse vídeo você sentir que você precisa de um empurrãozinho, de dar um passo a mais, aqui embaixo eu vou deixar o link do curso de sono e da consultoria, é só clicar para conhecer. E para que você consiga ajudar o seu bebê a dormir cada vez mais horas seguidas, chegando naquele tão sonhado momento, aquele ponto que ele consegue dormir sim a noite toda, a gente vai focar em 6 fatores. Esses fatores eles estão relacionados, eles estão interligados. E perceba que o que você vai aprender agora não é só para os bebês pequenininhos, tá? Que estão ali na fase da Maitê, entre 0 e 3 meses. Esses fatores eles influenciam sim no sono dos bebês maiores, de 4 meses, maiores de 1 ano. Então preste atenção em tudo e já vai anotando. Os 3 primeiros pontos, os 3 primeiros fatores que a gente vai focar, eles estão relacionados a nós, pais. Então, são coisas que a gente faz ou que a gente deixa de fazer que vai influenciar, sim, no sono do bebê, na qualidade do sono. Que seria a falta de rotina, não ter um ritual do sono, incentivar o bebê a só dormir depois que a gente faz uma determinada ação. Ou seja, incentivar uma associação de sono que é pesada. Então, perceba que esses 3 fatores são coisas que a gente escolhe ou não ajustar. E daqui a pouquinho você vai entender como isso está ligado ao sono do bebê. E os outros 3 pontos, eles estão relacionados diretamente ao bebê, às sensações e às necessidades da criança. A necessidade dela de comer, o cansaço que ela está sentindo, a exaustão e também algum desconforto, frio, calor, gases, um momento, uma fase de salto. Então perceba que esses outros fatores são coisas que a gente consegue suprir, a gente consegue acalentar o bebê. Perceba que é um erro você focar somente no sono noturno do bebê se você está nessa intenção de melhorar as madrugadas, porque tudo que acontece durante o dia influencia na noite da criança. Por exemplo, se o seu bebê faz sonecas muito longas, eu tô falando aqui dos pequenininhos, tá? Dos recém-nascidos que conseguem dormir 3 horas, 3 horas e meia. Pode ser que ele acorde na madrugada e fique acordado 2 horas porque ele tá sem sono. Então não importa o que você vai fazer na madrugada para acalentar, você vai dar o peito, o seu bebê não vai dormir porque ele não tem sono, porque de dia ele já dormiu o suficiente, as sonecas foram longas.
E o contrário também é válido. Se o seu bebê faz sonecas curtas, pode ser que ele fique muito tempo acordado, ele fique irritado. Então, digamos que o ritual do sono demorou ali 2 horas, 2 horas e meia, ele começou o sono noturno já agitado, ele não consegue entrar às vezes naquela fase do sono profundo, porque ele está sempre agitado. Então, perceba que as sonecas curtas também vão influenciar na sua madrugada. E aí que entra essa questão de como que esses fatores estão relacionados. Esse tempo de sono do bebê, que seria uma necessidade de sono dele, o fato dele até estar acordado, ele está interligado com o ajuste que você pode fazer na rotina. Ou seja, é uma escolha sua ajustar a rotina do bebê, ajustar as sonecas, prestar atenção no tempo de soneca, para que o seu bebê consiga descansar o suficiente, para que o seu bebê não acabe trocando o dia pela noite. Outro ponto que a gente também relaciona uma necessidade do bebê com o ajuste que os pais podem fazer é o fato de que o bebê está desenvolvendo as capacidades do sono. O bebê, quando ele nasce, ele não sabe dormir. Da mesma forma que a gente ensina o bebê a engatear, incentiva o bebê a comer sozinho, incentiva o bebê a andar, a gente precisa incentivar o bebê a dormir cada vez melhor. Se a gente sabe que aquele despertar na madrugada, por exemplo, não é por fome, não é um desconforto, é um despertar que ele ainda não sabe voltar a dormir sozinho. Então perceba que o sono do bebê, ele segue segundo ciclos de 40 minutos. Então a cada 40 minutos é comum o bebê acordar, ele está na fase do sono leve, o sono REM, é quando ele começa a fechar o olhinho, ele está na iminência de acordar, mas alguns já conseguem se emendar um ciclo de sono no outro. E daí é quando vem aquela soneca longa, aquela soneca de 1h20, 1h30, 2 horas. Mas perceba que são 4 fases, cada fase dura mais ou menos 10 minutos, né? Sonolência, sono leve, sono pesado, sono REM. Inclusive tem comentários aqui no YouTube de mães que falam: Sky, meu filho só dorme 20 minutos, por quê? Perceba que 20 minutos é o tempo que ele está terminando o sono leve. Então, se o seu bebê, por exemplo, ficou muito tempo acordado, na hora que ele está fazendo a soneca, ele está ainda agitado. Então, ele acorda com 20 minutos porque ele não consegue entrar na fase do sono profundo. Então, é como se a agitação dele fosse maior do que o cansaço que ele está sentindo. Então, ao invés de ele entrar no sono profundo, ele acorda com 20 minutos e ele começa a chorar e começa toda aquela questão do ritual do sono de novo. Então, perceba aqui, por exemplo, se o seu bebê conseguiu chegar no final do ciclo de sono de 40 minutos, só que é um bebezinho pequeno, ele está na sala, no bebê conforto, no carrinho, ele está exposto à luz, ele está exposto a barulho, a probabilidade dele conseguir emendar o ciclo de sono e seguir dormindo e fazer uma soneca longa, ela vai ser pequena, porque ele está ali exposto à luz, exposto a barulhos, então é provável que ele até acorde, não consiga prolongar o sono, porque você não caprichou no ritual do sono, você não levou ele para o quarto de repente, que é um ambiente tranquilo, é um ambiente sem luz, é um ambiente aconchegante, e isso faz sim com que ele consiga prolongar essa soneca, emendar um ciclo de sono no outro. Então perceba que de novo os fatores estão interligados, relacionados, que nesse caso seria a capacidade do bebê dormir melhor, dormir mais horas seguidas, fazer uma soneca longa, ela vai depender de um ajuste que você vai fazer. Ela vai depender de você caprichar no ritual do sono. E um outro fator que acaba influenciando é quando a gente incentiva uma associação de sono. Lembrando aqui que nem todas as associações de sono são ruins. Algumas associações são sim pesadas, né? Que é o fato da gente acabar sem querer incentivando o bebê a só dormir no peito, incentivando o bebê a dormir só na nossa cama, incentivando o bebê a dormir só com balancinho. Então, uma associação de sono positiva seria, por exemplo, acalmar o bebê só colocando a mão em cima dele, com ele dentro do berço, acalmando ele com a nossa voz, com a nossa conversa, acalmando ele com a nossa presença. É comum, por exemplo, a gente querer suprir uma necessidade, uma sensação do bebê com uma associação de sono que vai ser pesada pra gente. Por exemplo, o meu bebê, sempre que ele chora, eu dou o peito. Quando ele tá cansado, eu dou o peito. Quando ele tá com sono, eu dou o peito. Então, pra tudo que ele sente, eu tô dando o peito. Eu tô incentivando ele a sempre se acalmar, se confortar com o peito, e talvez ele fique sempre nessa expectativa de ganhar o peito quando acontece qualquer coisa. Então perceba que isso é cansativo para ele e para você também. Muitas pessoas acham que a gente faz um ajuste de sono, um ajuste de rotina, mais para confortar os pais, para que os pais se livrem daquele problema. Mas não é, porque perceba que é cansativo para o bebê também ficar acordando na madrugada na expectativa do peito para poder voltar a dormir. Quando é muito mais simples que ele consiga dormir, por exemplo, com você chegando perto do berço e fazendo um shh, para ele perceber que você está ali ajudando ele a prolongar o sono. Então, em relação a essas associações de sono, perceba que a gente consegue sim confortar o nosso bebê de outras formas. E perceba também que
o bebê ele pode chorar um pouco. Se ele tá se sentindo triste, se ele tá se sentindo angustiado, a gente não precisa colocar o bebê no nosso peito pra, às vezes, calar ele. Muitas mães oferecem o peito, eu também fazer isso, às vezes pra gente se comportar, não só o bebê. O bebê tá chorando muito e a gente precisa, assim, que ele fique calmo pra gente poder ficar calma. Mas perceba que isso acaba virando uma associação muito pesada, quando na verdade a gente pode confortar o bebê com o nosso colo, com a nossa voz. A gente pode desviar a atenção, é uma coisa que todo mundo faz, né? Olha só, bebê, olha aqui esse quadro na parede, olha aqui esse bichinho, vamos dar uma volta na rua. É muito melhor que você faça isso do que você ficar sempre escravo daquela mesma associação, seja o peito, a chupeta ou o seu colo, dormir em pé, dando voltas pela casa. Ok? Então, de novo, a gente está relacionando aqui uma sensação do bebê, uma angústia, uma sensação de cansaço com, de novo, uma coisa que a gente pode ajustar, que seria uma associação de sono. Agora que você já entendeu como que esses 6 fatores estão relacionados, interligados, e como que eles são a chave sim para você ajudar o seu filho a dormir mais horas seguidas, dormir melhor, a chegar a dormir a noite toda, eu deixei aqui para você esse outro vídeo falando como que você pode ensinar o seu bebê a adormecer no berço. Se você acha que esse conteúdo vai ajudar alguém, manda esse vídeo para essa pessoa e eu vejo você no próximo. Um abraço!